Como eu gosto de ficar de volta em casa, vocês nem sabem, tanto que é bom. Quero agradecer especialmente a todos que oraram por nós na nossa cidade. E falar de oração. Oração é um tema que nós vamos conversar. Todos nós enfrentamos desafios, dificuldades, diversas áreas. Muitas vezes nós temos que tomar decisões importantes na nossa vida pessoal, no nosso negócio, na família e até na igreja. E às vezes nós confiamos em nossas estratégias, nossos métodos. Mas Jesus nos dá um princípio. Nós precisamos depender de Deus para tomar todas as nossas decisões. E quando problemas nos atingem naturalmente, buscamos a Deus em oração, na esperança de encontrar uma solução. Mas quais são esses problemas que frequentemente nos levam à presença de Deus? E como será que Ele responde às nossas orações, quando nós apresentamos em oração? Vamos refletir alguns desses problemas e como podemos lidar com eles, confiando nas promessas do Senhor. Um dos temas mais angustiantes na nossa vida são as doenças que enfrentamos. Quando o corpo está debilitado, alguém que amamos está sofrendo, nosso primeiro impulso é buscar alívio e cura. Oramos a Deus pedindo a restauração da saúde e do sofrimento. Tiago nos ensina uma receita. Se alguém estiver entre vós doente, chame os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Então a Bíblia nos ensina a orar pelos enfermos, confiando em Deus, que Deus tem o poder de curar. Sabemos que Ele é o médico dos médicos e pode agir de maneira sobrenatural, trazendo restauração física. Também nós oramos por diversos motivos. Devotos, diários, tristeza, alegria, agradecimento, financeiros. Problemas financeiros causam muita preocupação, ansiedade. Quando enfrentamos crises econômicas, dívidas ou falta de recursos, vamos pedir a Deus, né? Tem tudo. Vamos pedir ao Senhor que para suprir nossas necessidades, nos dá sabedoria para administrar o que nós temos. Filipenses registra: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus é o nosso provedor. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo que as expressamos, antes de expressarmos em oração. Quando entregamos nossas preocupações financeiras a Ele, devemos confiar que Ele suprirá de acordo com a sua vontade. Outras vezes, ou muitas vezes, os conflitos familiares, desentendimentos nos casamentos, atritos com amigos, ou problemas no trabalho, nos afligem profundamente. As dores emocionais e os relacionamentos quebrados são frequentes motivos de oração. Romanos 12, 18 fala: façam todo o possível para viver em paz com todos. Deus deseja que vivamos em paz com as pessoas ao nosso redor. Quando oramos por relacionamentos, pedimos que Ele nos ajude a perdoar, reconciliar e viver em harmonia. A oração é essencial para os nossos corações, para que nossos corações sejam transformados e possamos refletir o amor de Cristo em nossos relacionamentos. Ansiedade, depressão, medo, culpa, desespero são questões que afligem nossa alma e espírito.
quando estamos emocionalmente carregados, sobrecarregados, buscamos a Deus, em Deus, o conforto e a paz que o mundo não pode nos dar. Paulo registra em Filipenses: não há ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, agradecimentos, apresentem a Deus seus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Deus nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades e a confiar que a sua paz guardará nossos corações e a oração nos aproxima e nos dá força para lidar com as nossas batalhas emocionais e espirituais. Mas, frequentemente, nós enfrentamos decisões difíceis em nossa vida pessoal, profissional, espiritual, amorosa. Em momentos de incerteza, buscamos a direção de Deus para saber o que fazer, para onde ir e como agir. E são nessas situações, nessas determinadas situações. Provérbios dá um caminho. Confie o Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas vidas. Amém? Orar por direção é reconhecer que não temos todas as respostas, mas que Deus, em sua sabedoria infinita, nos guiará no caminho certo. Amém? Devemos, então, confiar na orientação do Senhor e permitir que Ele conduza as nossas escolhas. Pecado, sentimento de culpa, podem ser grandes partes das nossas vidas. Quando caímos, é importante buscarmos a Deus em arrependimento, pedindo perdão e restauração. Hoje eu fui citado na aula da primeira carta de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é misericordioso. Está sempre pronto a perdoar quando nos arrependemos sinceramente. Foi a aula de hoje também. Temos que arrepender sinceramente que Deus nos fez. Então, a oração, amados, é o meio pelo qual nós confessamos nossas falhas. E é pelo meio pelo qual recebemos o perdão dos libertos. Vou fazer uma pergunta. Deus não atendeu as suas orações? Olha, eu sou muito feliz que Deus tem atendido minhas orações. Glórias a Deus por tudo isso. Eu dou graças toda hora, porque eu sei que Ele ouve isso. Mas eu pergunto, você já orou intensamente por algo e não foi atendido da forma que você esperava? Quem já se sentiu magoado, revoltado, até traído por Deus? É natural, como seres humanos, nos questionarmos quando as coisas não acontecem como nós planejamos. Todos nós, em algum momento da vida, já fizemos pedidos a Deus e não recebemos a resposta que esperávamos. Então, nessas situações, é comum nos perguntarmos: por que Deus não responde às minhas orações? Porque Ele permitiu que as coisas acontecessem dessa forma? E esse sentimento causa, ou pode causar, revolta ou dúvida sobre a ação divina. No entanto, a palavra de Deus nos ensina uma coisa diferente. Um olhar, uma perspectiva diferente. Podemos dar graças, mesmo quando Ele diz não, ou diz espere, e confiar na sua sabedoria e nos seus planos. Olhamos como o Senhor Jesus nos ensina.
Lucas, o Evangelho, registra a humanidade de Jesus e sua vida em oração. Jesus era um homem de oração. A vida, a caminhada de Jesus em oração. Nas horas mais importantes da sua vida, do seu ministério, Jesus ensinou, pelo exemplo, sobre oração. Lucas 3:21 registra quando Jesus foi batizado, ele orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, e ele ouve o Pai, tu és o meu filho amado, ele orou. Isso aconteceu. Então as coisas acontecem com a oração de Jesus. A oração de Jesus, o céu se abriu. O Pai fala, o Espírito Santo desce. Quando você ora, amado, o céu se abre para você. Deus te ouve. Né? Quando você ora, o Espírito Santo reveste, capacita você para a obra e o Pai se agrada de você. Sem oração, não estamos qualificados para fazer a obra de Deus. Jesus estava no seu ministério, era procurado pelas multidões para ouvir e ser curado. Multidões. Mas ele, antes de atender as multidões, Lucas registra que as multidões, grandes multidões, vinham para ouvir e ser curadas. E diz assim, porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Jesus priorizava a comunhão com o Pai através da oração. E é o que nos ensina. Ter comunhão com o Pai através da oração. Então, nos dando todo o caminho para falarmos com o Pai. O véu do santuário se rasgou. Todos nós somos sacerdotes. Os apóstolos, quando tiveram problemas com as viúvas helenistas, nomearam 7, foram designados 7 diáconos. Eles falaram, vocês vão cuidar delas, mas nós vamos cuidar da oração e do ministério da palavra. Olha a importância da oração. O problema, amados, é que nossa geração está muito ocupada demais para orar, a agenda lotada. Né? Agenda lotada. Atenção e coração disputados. Celular disputado. Jesus era um homem ocupado demais, que às vezes não tinha tempo nem para comer. Porque ele atendia, curava, pregava, mas se priorizava as orações em lugares solitários. Lucas 6:12 diz assim, naqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. Para quê? Para escolher os 12 apóstolos. Jesus, o Senhor, passou uma noite orando e escolheu os 12 apóstolos. Precisamos orar a Deus para que nos oriente na melhor escolha, na melhor decisão, no rumo certo a ser seguido. Jesus também subiu com Tiago, João e Pedro no Monte para orar. E orando, ele se transfigurou. Sua aparência e seu rosto, sua roupa branca ficaram resplandecendo. Quando você ora, Deus prepara antecipadamente para que você possa enfrentar os grandes desafios da vida. Mas Jesus orou muito forte. Getsemane, de joelho e orava. Tanto que enquanto ele orou muito forte, o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue e correu ao chão. Ele, levantando a oração, achou os discípulos dormindo. Será só que estamos dormindo? Enquanto o Senhor foi. Muitas vezes ficamos tão focados que desejamos que esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. A Bíblia nos ensina a ter um coração grato. Filipenses 4 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas que, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Paulo nos exorta a não sermos ansiosos, mas a levarmos nossos pedidos a Deus em oração, sempre com gratidão. Um coração grato abre espaço para a paz de Deus, que excede tudo. Tessalonicenses, Paulo registra: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus sempre responde, mas nem sempre como queremos. A resposta pode ser sim ou não, eu espero. Precisamos confiar. Ele sabe o que é melhor para nós. Como citamos, Jesus Getsemane, ele pediu 3 vezes para que o Pai afastasse o sofrimento dele. Mas faça sua vontade. E qual foi a resposta de Deus para tudo? Não vou. Então Jesus recebeu um não. Paulo compartilha sua experiência de pedir a Deus para remover o espinho na carne. Por 3 vezes, como Jesus orou, pediu. Faça essa doença. E Deus falou para ele: Jesus, não, a minha graça passa. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo foi uma toalha, mas reconheceu. Mas reconheceu que Deus tinha um propósito maior. Ele entendeu que a graça de Deus era suficiente mesmo diante do sofrimento. Quando Deus responde com não, é porque tem algo melhor em mente, mesmo que não entendamos no momento. O propósito de Deus está além da nossa compreensão. Nós somos muito imediatistas. Temos respostas já daquilo que queremos, mas nem sempre que nós queremos é melhor. É bom lembrar que o plano de Deus é perfeito. Ainda que não consigamos ver o quadro todo. Romanos 8 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Às vezes o que pedimos não está alinhado com o seu propósito, o propósito de Deus. Ou ele pode estar nos protegendo de algo que nós não estamos vendo. Isaías registra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus falando através de Isaías. E os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Precisamos confiar nos caminhos de Deus. São mais elevados. Ele vê além do que nós podemos. Você deu graças mesmo quando recebeu uma resposta não? Deu graças? Já? Já deu graças? Já? Não? Gratidão é a chave para manter nosso coração em paz, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ação de graças, mesmo quando a resposta é contrária ao que esperamos, nos traz paz. Quando conseguimos confiar em Deus, entregando nossas ansiedades a Ele, experimentamos a sua paz que vai além da lógica. A revolta nos afasta de Deus, mas a gratidão nos aproxima. Quando recebemos com revolta o não de Deus, afastamos-nos dele e impedimos que suas bênçãos fluam em nossa vida. Ao invés disso, podemos escolher gratidão. Dando sempre graças por tudo ao Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios. Dá graça em tudo, até nas situações mais difíceis. É uma forma de conhecer que Deus está no controle e que podemos confiar.
terminando. Quando Deus não atende as orações, as suas orações, de maneira como você esperar, como você reage? Magoado? Revoltado? Ou confiante e grato? Deus tem um plano maior. Ele sempre age para nós. Mesmo quando a resposta é não, podemos, não, nós podemos dar graça, sabendo que a sua graça nos basta. Ele está. E possamos aprender a dar graças em todas as circunstâncias, confiante no seu tempo. Tudo se fará conforme a boa, perfeita e agradável vontade. Capaz de ser todo o Espírito com todos nós. Amém.